Olá galera, paz de Jesus, o amor de Maria sustenta o fogo que a vitória é nossa, missionário católico Eus Duarte. Convido você a compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal e hoje nós temos uma surpresa para vocês. Eu estou aqui com o meu grande irmão em Cristo, o missionário Daniel Silveira. Não é o Daniel Silveira lá, o deputado que o Xandão mandou prender não, né? Aqui é o missionário profeta Daniel Silveira. Se você escutar um barulho aí atrás, nós somos da comunidade Toca dos Tus aqui em Sorocaba, mas tem um cabaré aqui pertinho, parece que Safadão não está tocando lá, né? Nós estamos atrás da salvação e o povo atrás do Safadão. Então é o seguinte, Daniel Silveira, esse profeta de Deus aqui, é um ex-diácono protestante da Assembleia de Deus, ou da Assembleia de Zeus, como você gosta de falar. Inclusive eu até comprei na mão do Daniel esse livro aqui, ó, De Volta ao Lar, que é um livro que tem mais de 30 testemunhos de ex-protestantes que voltaram para a Igreja Católica. Em breve o Daniel vai estar o testemunho dele aqui, que é a continuação daquele outro livro, porque estes ex-protestantes viraram católicos. Então Daniel, aqui para o canal do Cabeção, partilha conosco aqui como é que foi o seu encontro com a Igreja Católica, como você saiu da Assembleia do Silas Maracutaia, aleluia, e retornou para a fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, gente, para mim é uma grande graça, uma grande providência estar aqui com vocês, com essa oportunidade de partilhar a palavra de Deus. Eu quero saudar todos os irmãos aí, seguidores do canal, aí do irmão Eudes, com a paz de nosso Senhor e o amor da Virgem Maria. E agradeço eles a você. Irmão, sim, é muito complexo, né, a gente falar tudo o que aconteceu, mas resumindo para vocês entenderem mais ou menos como foi que aconteceu, eu primeiro fui resgatado pela Igreja Católica do mundo do crime. Eu usei droga, fiz um monte de coisa errada, mas não é o tema central do vídeo hoje, deixa para outro dia eu contar essa parte. E quando, com pouco tempo de católico, eu conheci um pastor protestante e ele começou a conversar comigo e me influenciar aí, né, na sua seita lá. E com aquele mesmo discurso de todo protestante no início, quando ele vai conversar com o católico, ele tenta demonstrar, de certa forma, uma assistência, um carinho, uma recepção, porque isso é uma estratégia deles, né? É uma estratégia deles para poder a pessoa se sentir até mesmo na obrigação de corresponder ao convite. Então ele é muito gentil, eles gostam muito de ser gentil para poder usar isso como uma tática, para poder levar as pessoas para lá. Inclusive nós tínhamos lá na Assembleia de Deus o curso de acolhimento, tudo lá era curso. O curso de acolhimento, dicção homilética, como preparar a pregação, tudo era uma técnica, tudo era um curso. A gente recebia palestras até de pessoas que nem eram lá da igreja, entre aspas, de lá, né? Mas vinha psicólogos da palestra, né? Vinha pessoas ensinar como você ter uma boa comunicação na pregação, enfim. Eles ensinavam, né, como você conquistar alguém para aquela determinada denominação. Então tudo lá era uma técnica, tudo era um curso. E essas técnicas foram aplicadas, né, nas conversas do pastor comigo, e acabou que eu indo para a missa de manhã, até brinco, e à noite eu ia para o culto, né? Teve essa época, já por conta que eu não queria constrangê-lo, de dizer, olha, eu não vou porque sou católico. Teve até um momento que eu disse isso, aí ele disse, não, mas não tem problema, você não precisa sair da sua igreja, você pode muito bem ir lá só para estudar a Bíblia normal. E eu achei até que, não, tudo bem, então se é assim. E daí ele começou a querer estudar a Bíblia comigo. Então como ele tinha sido muito gentil, eu comecei a estudar com ele. E foi aquela coisa, né, gente, a questão da influência. Então ele foi entrando na minha mente, né, com todas as técnicas que eles têm, que são muitas, eles se preparam muito para isso. A técnica do convencimento, ela falava também assim. Então tinha todo um treinamento e eles levam muito a sério isso. E acabei indo. Na medida que eu fui indo para a missa e para o culto, fui misturando as duas coisas, uma hora eu tive que sair em cima do muro, né? Daí eu fui para o lado de lá, do protestantismo, e muito rápido, eu aprendi muita coisa muito rápido, tive uma facilidade de aprendizado lá muito grande, e eles já me colocaram como obreiro. Com pouco tempo depois já fui ordenado, entre aspas, um diácono, né? Eu acho até que eles desrespeitaram até o protocolo da Assembleia de Deus.
mas já foi como que um empurrado, já devido eu ter tido uma boa comunicação e um bom desenvolvimento em todas as aulas que eu participava lá, de EBD, de tudo que acontecia. E daí, gente, eu resolvi estudar o Catecismo da Igreja Católica para mim atacar a Igreja Católica. Eu já tinha esse aqui, povo amado. o Catecismo, esse aqui até a versão antiga, eu estava olhando aqui, o Eudes e suas relíquias, né? E eu fui estudar o Catecismo da Igreja, eu já estava pregando no protestantismo, estou dando aqui uma acelerada no testemunho para sermos bem diretos. E daí teve um momento que, para mim aprimorar as minhas pregações, eu disse, pastor, eu vou estudar o Catecismo da Igreja Católica para mim poder pregar mesmo, mostrando que, de fato, o que é a Igreja Católica, né? Porque, poxa, seria desonestidade eu chegar lá e dizer que a Igreja é isso, isso e isso, e eu não mostrar a fonte argumentativa. Porque o pregador ele precisa ter uma honestidade intelectual, do contrário, ele não vai fazer uma pregação que, de fato, tem um conteúdo sólido. Então, eu pensei, não, eu vou lá na fonte deles. Por quê? Porque se eu mostrar o católico no catecismo deles, eu vou conseguir puxar muito mais pessoas de lá. E, gente, foi surpreendente no estudo, o catecismo da igreja. Tantos católicos que me perguntam assim, Daniel, por que você não recomenda às pessoas aí um estudo bíblico? Eu digo, o catecismo da igreja, gente, é um estudo bíblico, né? E aí eu fui a fundo no catecismo. E teve algo que, a parte central que conseguiu me convencer de fato, na verdade não foi um convencer, foi um conquistar, além do convencer, né? Uma conquista de Deus, de me trazer de volta, foi o entendimento sobre os 3 pilares da fé católica. Se todos os católicos tivessem domínio do conhecimento dos 3 pilares, gente, todo o resto é algo assim que não vai dar problema nenhum na sua mente, não vai dar enganchado nenhum. Bíblia, tradição e magistério. E o magistério. Se você entender, né, o básico dos 3 pilares, já é o suficiente para você não se tornar nunca mais, né, você nem pensar em ir para uma seita, seja ela qual for. E teve um momento central dos meus estudos que me deixou bem chocado, que foi quando, no número 85 do Catecismo da Igreja, se quiser ele pode abrir aí já, o número 85 do Catecismo vai dizer que o ofício, né, de interpretar a Sagrada Escritura autenticamente é apenas do magistério da Igreja. Isso. E aqui começou a abrir a minha mente, olha só o que diz aí. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Tá vendo? Então, nessa hora, eu fui tentar entender, porque tudo que eu leio, eu penso da seguinte maneira, eu me coloco naquilo que leio. Então, eu pensei da seguinte maneira, poxa, mas o que significa o magistério, né? Aqueles que têm autoridade de ensino, entenderam? E eu fiquei impactado com aquilo, eu disse, como assim? Só eles podem interpretar a Sagrada Escritura? Aí me veio diversos outros questionamentos que foi ligando às respostas mais profundas. 1 Timóteo 3,15, que diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, que esse texto, esse versículo, ele é completamente desobedecido pelos protestantes, porque uma das maiores rebeldias de Lutero foi contra o Papa. Então você faz aí uma ligação, né, de Lutero com Lúcifer querendo tomar o lugar de Deus e Lutero querendo tomar o lugar do Papa. Então há uma ligação muito forte, né? É tanto que quando você pega Isaías, salvo me engano, ou é no capítulo 12 ou é no capítulo 14 de Isaías, que Lúcifer ele diz, escalarei as nuvens e irei até o trono e serei igual ao Altíssimo. Então ele quer se igualar ao Altíssimo. Então Lutero ele fez justamente isso, ele quis se igualar ao Papa. E daí ele começa então a ter uma interpretação pessoal da Sagrada Escritura. E a Bíblia diz em 2 Pedro 1,20 que nenhuma profecia é de interpretação pessoal. Então aquilo já me chocou bastante. E eu comecei a imaginar da seguinte maneira, gente, a Bíblia fala de uma igreja. Igreja esta que não pode ser uma protestante porque naquela época nem existia. Nós temos até aquela Valadão, né, Ana Paula Valadão, que ela
ela, num culto, ela caiu na besteira de abrir a patrística para ler. E lá falava da Igreja Católica como a verdadeira Igreja de Cristo. E ela fica até constrangida e ela dá um sorrisinho assim. Diz, naquela época não existia Igreja Protestante, veja. Então é nítido isso. Então quando eu fui ver, entender o porquê que a Igreja ela é coluna e sustentáculo da verdade, isso me abriu a mente. Por quê? Porque quem lá em 1 Timóteo 3,15 não diz que a Bíblia é a coluna e sustentáculo da verdade? O Caio Fábio, que é um herege muito conhecido no Brasil, ele chega a mencionar que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Mas veja, por que ele diz isso? Porque a Bíblia, quando ela é pega por pessoas que querem lançar nela uma interpretação pessoal, eles fazem da Bíblia a mãe de todas as heresias. Isso, o próprio protestante assume isso, que é o Caio Fábio, assumiu isso em um de seus vídeos. Então eu comecei a pensar assim, poxa, por que lá não está dizendo que é a Bíblia? Aí eu fui entender, gente, lá em Mateus 4. Porque lá em Mateus 4, o demônio, ele usa um versículo bíblico de forma distorcida para tentar Jesus. Então eu cheguei numa conclusão. Eita, aqui foi um divisor de águas. Por quê? Porque Jesus, em Mateus 16, a partir do versículo 13, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, o que é que o povo diz que eu sou? E daí eles falam tudo errado, o povo está falando tudo errado. Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, outros dizem isso, tu é aquilo. E depois Jesus diz o quê? E vós, que dizeis que eu sou? Por que Jesus fez essas duas perguntas? Porque ele já queria deixar em nosso entendimento que há uma separação. O magistério é uma coisa, o povo é outra coisa. Então a autoridade aqui, gente, ela não se iguala. Não tem como eu dizer que eu e um sacerdote da igreja é a mesma coisa. O sacerdote ele está acima de mim. Ele é um padre. Ele é uma autoridade eclesiástica. Ele faz parte do clero. Então comecei a entender aqui o porquê que Jesus fez isso. Ele fez questão de fazer isso. Porque ele separa. E na hora que Pedro se pronuncia falando que de fato Jesus era, ele diz o quê? Isso mesmo, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Veja que aqui ele deixa claro que a opinião do povo era a carne, o sangue, era o entendimento pessoal e não do magistério. Aí eu entendi o 85 do catecismo. O próprio Jesus confirma o que está aqui no catecismo, que é o magistério da igreja que é o responsável. Outra prova, gente, para finalizar essa parte do nosso comentário, está aqui em Atos dos Apóstolos. Se você pegar Atos dos Apóstolos, aqui especificamente, né, no capítulo onde vai falar sobre a conversão do ministro da rainha da Etiópia, aqui vai falar no capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 26 até aí o versículo de número 40. Tem um momento que acontece algo interessante. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe, porventura, você entende o que você está lendo? Respondeu-lhe, como é que posso, se não há alguém que me explique? Então, existem os responsáveis pela explicação fiel. Até o eunuco, gente, que era ali um cara que estava chegando agora, tinha esse entendimento lógico. Precisa ter alguém para me explicar, não é verdade? Então aqui, o magistério da igreja sendo confirmado, mais uma vez. Você pega, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2,15, lá vai falar sobre o que o catecismo diz, que a verdade chega a nós por aquilo que é escrito e por aquilo que é dito, falado. Então o magistério ele tem esse poder. Aí resolveu tudo isso aqui. Porque quando eu entendi os 3 pilares da fé, que é a tradição, né, que é a transmissão de pais para filhos, nós temos a Sagrada Escritura, que de fato na mão do católico é a Sagrada Escritura e não a mãe de todas as heresias, e nós temos o magistério, que são justamente esses que são responsáveis para ensinar o que é certo. Já para não acontecer o que acontece no protestantismo. Numa esquina se prega um Jesus diferente do da outra esquina e assim vai. Se você juntar todos os protestantes num galpão e passar o microfone para cada um pregar, um vai estar desmanchando a pregação do outro. É verdade. É porque você coloca no pastor Leandro Quadros, aí o cara fala que trabalhar dia de sábado é pecado mortal. Você pega e passa para o Marco Feliciano, ele diz que trabalhar dia de sábado pode.
Então você vê aí uma grande confusão. Na Igreja Católica, gente, um entendimentozinho bem básico para você resolver todos esses problemas. Se tem uma discussão entre o X e o Y, no protestantismo, quem resolve? Ninguém. Fica lá, ó, fica lá. Quando é que o protestantismo vai ter uma doutrina só? Nunca. Porque fica lá. Na Igreja Católica é o seguinte, vamos supor que eu e o Eudes discutem sobre um assunto doutrinário. Chega o magistério, manda os dois calar a boca, porque quem interpreta é o magistério. E a gente aperta a mão um do outro, fica tudo em paz e a gente continua com a mesma doutrina. Efésios 4:5 vai dizer que só existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Versículo que não dá para ser aplicado no protestantismo. 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, irmãos, que estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisão. Então, isso foi o suficiente. Aí eu entendendo isso, eu não vou mais estar louco querendo achar tudo ao pé da letra na Bíblia, né? Dos dogmas e tudo. Por quê? Porque eu já entendo que a igreja tem poder e autoridade para isso. Glória a Deus. Eu gosto de dizer, Daniel, que o protestantismo, cada protestante é o papa de si mesmo. Ele é o seu próprio papa. E se ele não interpreta igual o pastor, ele simples, ele monta uma igreja para ele e vai pregar o evangelho. Aí você pode ver, por exemplo, o ramo assembleiano, contra divisão, o ramo batista, contra divisão. Você pode pegar aí, por exemplo, o Edir Macedo saiu de uma igreja, fundou uma, o R.S. Soares saiu do Edir Macedo, fundou outra, o Valdomiro saiu do Edir Macedo, fundou outra, o Eugênio Duque que saiu do Valdomiro e fundou outra, e assim é uma dissidência de uma dissidência, uma divisão de uma divisão. Eu gosto sempre de falar que o protestantismo se transformou na Torre de Babel dos mundos atuais. Cada um fala uma língua diferente uma da outra. E eles nunca vão se entender justamente pela falta do magistério. Justamente. Né? Então não tem como você olhar para o protestantismo e dizer assim, aqui está a coluna e sustentáculo da verdade. Como, gente? Se a verdade ela não é contraditória. Você vê a ideia, por exemplo, já aproveitando o gancho aqui, de entrar na questão das imagens, por exemplo. Eles fazem um atentado terrorista teológico contra a onisciência divina quando eles dizem que é proibido ter imagem sagrada. Porque é a mesma coisa de dizer assim, Deus é contraditório. Porque se Deus proíbe em Êxodo 20, em Êxodo 25 que ele manda fazer, de duas uma, ou Deus é contraditório e ele não é Deus, ou existem dois tipos de imagem. A imagem sagrada e a imagem proibida, que é a dos falsos deuses. Veja, então o protestantismo ele é tão problemático que eles entram em conflito contra eles mesmos. E eu digo, um dos maiores inimigos do protestantismo são eles próprios. Porque eles vão se dividindo, e o caos apenas aumenta. Por isso que está voltando um monte de gente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Aqui, Daniel, eu vou fazer umas perguntas bem rápidas para você, baseada aqui no catecismo, tá? Primeira pergunta é aquela velha questionamento protestante. Placa de igreja não salva ninguém, né? O catecismo diz lá no 760, o mundo foi criado em vista da igreja, diziam os cristãos da igreja primitiva. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens, se chama igreja. São Cirilo de Jerusalém. Eu gostaria de dizer o seguinte, placa de igreja não salva ninguém. É a mesma coisa que você dizer, o bisturi não salva ninguém. Quem salva é o médico. Mas o médico opera com o quê? Com bisturi. Então eu queria que você respondesse para o povo, como dizia o protestante, ele fala que placa de igreja não salva ninguém, o que é importante é Jesus. Muito simples de se entender. Primeiro eu preciso entender o que é a igreja, né? Porque tem gente que imagina que o entendimento católico sobre igreja é apenas o prédio. Lógico que o prédio também recebe esse nome de igreja. Tanto é que eles dizem, não, a igreja não é prédio, mas também é o prédio. Por quê? Veja só, o que é que diz lá em Mateus 18, 15 ao 18? Se teu irmão errar contra ti, vai entre tu e ele, repreende teu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas. Se ele não ouvir as 2 testemunhas, leva ele à igreja. Vai lá na diocese resolver, né? Se você hoje em dia... Vai lá na diocese, vai lá nas autoridades do lugar. Por quê? Se não fosse o lugar, já tinha resolvido essa questão de igreja na segunda sugestão. Leva contigo 2 testemunhas. Ora, a igreja não somos nós? Então, para que a terceira sugestão? Se já tinha resolvido na segunda. Então, a igreja, gente, ela é também um espaço geográfico, sim, a reunião dos irmãos naquele determinado lugar. E também o prédio se chama igreja também.
E a igreja ela é o corpo místico de Cristo, está em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, Romanos 12, 5, está lá em Colossenses 1, 18, que Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja, ela é o Cristo completo. É por isso que o padre Paulo Ricardo ele diz que Jesus é o único mediador, mas o Jesus todo, o Jesus completo. Né? Então nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Se você pega, por exemplo, essa visão de Paulo, né, que ele compara a igreja com o corpo, se você arranca um dedo seu, ele vai apodrecer. Por isso que o católico diz que fora da igreja não há salvação. Que quem salva é Cristo. E quem é Cristo? A igreja. Então não tem como eu dizer igreja não salva. Veja, no momento em que eu digo que a igreja é necessária para a salvação, eu estou afirmando que é necessário eu estar em comunhão com o cabeça, que é Cristo. Então, aqui está a grande importância da igreja. Então, se você que se desliga da igreja, você se desliga do próprio Deus. Pega aí o Catecismo no número 181 rapidinho, para dar tempo. No Catecismo 181 fala uma coisa muito interessante, gente. Olha só o que diz aqui. Número 181, galera. Aleluia. Diz assim: crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera e sustenta e alimenta a nossa fé. A igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. E aqui você acaba com teologia da libertação, você acaba com protestantismo, você acaba com comunismo. Quem não tem a igreja por mãe não pode ter Deus por pai. Porque quem se desliga da igreja se desliga do próprio Deus, que ele é o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja. Aleluia. Então é por isso que a gente fala isso. Eu gosto de dizer, Daniel, que Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, não se separa uma coisa da outra, né? Inclusive lembrar aqui, com os protestantes vão encher a paciência, mas quando Cristo vai morrer, eles rasgam as vestes de Jesus em 4 partes: norte, sul, leste e oeste. As vestes de Cristo seria a salvação para todos. Mas a túnica de Jesus não foi rasgada, porque a túnica é a igreja, uma única igreja. Então eu gosto de dizer que Lutero cortou um pedaço dessa túnica, Calvino cortou outro pedaço de Lutero, Jesuíno cortou outro pedaço, e veio não sei quem, e hoje são 48 mil pitacos da túnica repartidos no meio de todo mundo aí. É triste dizer isso. Daniel, as 2 últimas perguntas, rapidinho nós encerramos o vídeo. Primeiro, os protestantes não creem numa igreja visível, eles creem numa igreja invisível. Não, eu sou igreja. Tanto que essa galerinha coach, igual o Thiago Brunet, o próprio Pablo Marçal, e outros, né? O David Leonardo, agora são os desigrejados. Eu sou igreja, não preciso de tempo. Então, se eu sou igreja, não há uma igreja visível. Na cabeça deles tem uma igreja invisível. Então, eu queria que você explicasse isso para o povo. É justamente essa ideia aí que tem gerado esses desigrejados, isso é um caos, né? Porque eles se desligam de toda e qualquer instituição, eles se desligam de todo e qualquer magistério. O protestantismo já é desligado assim. E o que gerou isso foi o próprio protestantismo. Tem muita coisa, gente, que é muito simples de se responder. Quando alguém diz assim, eu sou a igreja, você pergunta, em qual versículo fala essa frase? Não existe. A Bíblia diz que nós fazemos parte da igreja. Não diz que eu sou a igreja, como se eu tivesse em mim hierarquia, tivesse em mim domínio, tivesse em mim. É a mesma coisa do cara abrir a boca e dizer assim, eu sou a coluna e sustentáculo da verdade. Veja a audácia dessa afirmação. É um absurdo isso, entenderam? Então, assim, para refutar isso daí é muito simples. Você questiona ele, qual versículo diz isso? Não, aqui diz que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja, e não que eu sou a igreja. Então aqui já acaba. Essa história de que placa não salva ninguém. E quando foi que o católico disse que salva? Veja, é bem simples você refutar um protestante. Para acabar com ele, você reza o credo. Deixa claro o que você de fato acredita. Aleluia. Então, meus irmãos, depois eu vou fazer um outro vídeo com o Daniel. Vamos falar um pouquinho sobre as imagens, sobre os santos, né? Fazer a parte 2. Vocês aguardem que vai ter a parte 2 do vídeo com o nosso querido profeta e irmão em Cristo, ex-diácono da Assembleia de Deus, Daniel. Então, meu irmãozinho, você que é católico, conheça a sua fé, porque quem conhece a fé não abandona a igreja. Salve Maria, fogo na alma, aleluia!